Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao InformarCast. Sim, esse é um novo canal do podcast. Esse episódio, que é o primeiro, eu vou trazer para você um pouquinho do que você vai encontrar aqui e também vou me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem. Mas antes de toda essa apresentação, eu quero trazer uma reflexão para você, já logo de cara. Quanto daquilo que você vive hoje tem relação com coisas que você ainda não compreendeu sobre si mesmo? Já parou para pensar nisso? O que eu quero dizer com essa reflexão? Aonde que a gente vai colocar o nosso ponto de concentração? Por exemplo, a maneira como você se relaciona, as escolhas que você faz, aquilo que você aceita, aquilo que você tem medo, a forma como trabalha, como você reage às dificuldades e até a maneira como você se vê. Tudo isso conta um pouco da sua história. Você sabia disso? Pensando nessas histórias, foi que nasceu esse espaço. Por quê? Porque a gente precisa ter uma atenção principalmente no quanto nós podemos aprender quando começamos a olhar para essas histórias com mais consciência. Se eu olho para a minha história com mais consciência, eu aprendo, eu compreendo e eu posso transformar. Bom, antes de entrar um pouquinho mais no tema do que fala o InformarCast, eu quero me apresentar. Eu sou psicanalista, sou formadora, sou autora do livro O que seus relacionamentos revelam sobre você. O meu trabalho, ele está diretamente ligado ao comportamento humano. Dentro do comportamento humano, eu falo sobre relações, sobre desenvolvimento pessoal, mas também muito sobre mulheres, sobre relações abusivas. E aqui você vai encontrar um pouco de tudo isso que eu venho trazendo na minha carreira. Ao longo da minha trajetória profissional, acompanhando pessoas, estudando comportamento e também trabalhando com formação e desenvolvimento, tem uma coisa aí no meio disso tudo que sempre me chamou a atenção. É que muitas vezes nós sabemos que alguma coisa não está bem, mas a gente não consegue compreender muito bem o que está acontecendo. Quer dizer, eu identifico assim, eu tô hoje meio chateada, eu percebo o meu sofrimento, eu identifico que, na minha história, poxa, sempre me relacionei com pessoas desse tipo, ou seja, eu identifico repetições, a gente percebe que determinadas escolhas não estão fazendo bem, a gente consegue sentir isso, né? Mas a gente percebe e nem sempre compreende. Sabe? Eu percebo, mas eu não entendo por que isso acontece. E onde o conhecimento pode ajudar para que a gente possa construir um novo caminho, tá? Tudo parte do conhecimento. Então a gente vai trazer, refletir, né? Nós vamos refletir juntos aqui muito sobre isso. Eu quero pontuar agora um pouquinho o porquê que eu criei o InformarCast. É que eu queria criar um espaço em que a gente pudesse conversar sobre as questões que fazem parte da nossa vida real, como saúde mental, autoconhecimento, comportamento, relacionamentos, o universo feminino, sim, desenvolvimento pessoal e profissional, relações de trabalho, liderança, comunicação e tantos outros assuntos que atravessam a maneira como a gente vive, como nós nos relacionamos também conosco, com os outros e com o mundo. Alguns dos episódios vão ser conversas minhas diretamente com você. Na verdade, a maioria deles, tá? Mas em outros momentos eu também vou trazer aqui convidados, porque a gente precisa aprender com as pessoas e lidar com diferentes profissionais ajuda também a ampliar discussões, apresentar novos olhares, e tudo isso enriquece o nosso conhecimento. Ninguém compreende o ser humano a partir de uma única perspectiva, então é importante também a gente compartilhar conhecimento, dar e receber. E agora eu quero trazer para você aqui também um pouquinho sobre o
o significado de informar, que é o nome desse podcast. Dentro dessa palavra existe formar. Então, tem uma diferença importante aí entre a gente receber uma informação e permitir que o conhecimento produza alguma coisa em nós. A informação, ela nos apresenta uma ideia. O conhecimento, ele pode ampliar a nossa compreensão. Ou seja, aquilo que aprendemos também pode nos formar. Questionar aquilo que acreditávamos saber e abrir espaço para novas escolhas. Então, aquilo que nós aprendemos também pode nos formar. Questionar aquilo que acreditávamos saber e abrir espaço para novas escolhas. Só que é justamente aí que acontece a transformação. Olha só que interessante, né? Por isso, 3 palavrinhas que significam muito vão acompanhar esse podcast, que é informar, formar e transformar. E não é porque toda informação necessariamente transforma alguém, mas é porque eu acredito que um conhecimento que encontra espaço para reflexão pode iniciar movimentos muito importantes na vida. Bom, este podcast, ele não vai ser sobre um único assunto. Por quê? Porque nós também não somos feitos de uma única dimensão. A nossa saúde emocional atravessa nossos relacionamentos, a nossa história interfere nas nossas escolhas, as nossas crenças aparecem na maneira como trabalhamos, nossa autoestima também influencia a forma como a gente se posiciona no mundo. E aquilo que nós vivemos nas relações também podem aparecer no nosso corpo, nas emoções, no trabalho e na maneira como enxergamos a nós mesmos. Por isso, eu quero que o InformarCast seja um lugar de conversas que nos ajudem a olhar para essas conexões. Sem respostas prontas para a vida, tá, gente? Eu não vou ficar aqui trazendo solução de nada. Mas se a gente trouxer aqui reflexões, eu sei que trazendo questionamentos, perguntas, isso tudo vai ajudar muito você a enxergar tudo de uma outra maneira. E é assim que a gente faz o nosso percurso de transformação. Bom, para começar, eu escolhi um assunto que eu considero bastante importante e também uma base para muitas conversas que nós vamos ter aqui. Cada assunto ele vem na forma de temporada e cada temporada vem com uma quantidade de episódios. Assim a gente trabalha muito tudo, tá? Eu quero mesmo aprofundar naquilo que for possível. E a primeira temporada se chama De Dentro para Fora. Saúde mental, autoconhecimento e os caminhos da transformação. Dentro dessa temporada, eu vou apresentar para vocês 12 episódios curtos, com aproximadamente aí 10 minutos cada um, e nós vamos conversar sobre saúde mental, emoções, a nossa história, padrões de comportamento, crenças, relações, limites, escolhas e responsabilidades sobre a própria vida. No final da temporada, aí sim eu vou trazer um episódio especial, mais longo, reunindo essas reflexões em uma masterclass. Então, nós vamos conseguir aprofundar mesmo de forma bem séria nesse assunto que é tão importante. Se você acredita que compreender melhor a si mesmo pode mudar a maneira como nos relacionamos, fazemos escolhas e construímos a nossa história, esse espaço também é seu. E no nosso primeiro episódio, vamos começar por uma pergunta fundamental. Afinal, o que significa ter saúde mental? E eu já adianto, tá? Saúde mental é muito mais do que não ter um diagnóstico ou uma doença. É sobre isso que nós vamos conversar no próximo episódio. Eu sou Fabiana Matos e esse é o InformarCast. Informar, formar e transformar. Até o próximo episódio.